A nossa cordial saudação a você que tem estado conosco nesta série de estudos da lição da Escola Sabatina sobre Gálatas, intitulada O Evangelho em Gálatas. Nós, na semana passada, na lição de número 8, estudamos Gálatas capítulo 3, versículos 26 até capítulo 4, versículo 11. E nós vimos que nesta passagem o apóstolo Paulo usa algumas metáforas muito interessantes para descrever a experiência da justificação. Antes estávamos sob a tutela da lei, estávamos nela encerrados, é como se a lei nos condenasse. A lei revela o pecado, condena o pecador com o propósito de conduzi-lo a Cristo. E uma vez tendo conduzido o pecador a Cristo, não estamos mais debaixo da condenação da lei, porque estamos salvos. Entramos numa nova relação com Deus. Agora somos filhos de Deus. Podemos nos dirigir a Ele chamando-o de Pai, Abba, uma expressão extremamente terna, extremamente carinhosa. Uma outra metáfora utilizada pelo apóstolo Paulo é a metáfora do batismo. Ele usa uma metáfora batismal. Todos os que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. E agora, Cristo passa a ser a nossa identidade. Não é mais o que nós fazemos ou deixamos de fazer, especialmente no contexto dos judaizantes que guardavam a lei visando a salvação, visando alcançar méritos diante de Deus. O apóstolo Paulo fala que agora judeus, gregos, homens, mulheres, servos, livres, são todos iguais em Cristo Jesus, porque Cristo nos nivela, Cristo nos torna a todos filhos e filhas de Deus. No início do capítulo 4, aquela metáfora interessante, aquela comparação interessante do filho menor de idade, herdeiro das fortunas do seu pai, enquanto menor, ele não pode se apropriar da fortuna e, portanto, embora sendo herdeiro, a condição dele é semelhante à de um escravo. Mas no momento em que ele alcança a maioridade, então ele pode se utilizar da herança, pode lançar mão da herança. Paulo usa esta metáfora para descrever exatamente a experiência do crente, quando no passado estávamos sob tutores, sob curadores, era o papel disciplinar da lei no período entre o Sinai e a morte de Jesus, quando a lei apenas batia, a lei revelava o pecado, condenava o pecador, não é? Com a intenção de que sentíssemos a necessidade de Cristo. E agora que a lei nos conduziu a Cristo, que nós fomos justificados pela fé, nós chegamos à maioridade espiritual, por assim dizer. E agora nós podemos, então, nos apropriar da herança, lançar mão da herança. Não mais somos menores de idade ou como escravos. E o que estava acontecendo com os Gálatas, versículos 8 a 11, Gálatas 4, 8 a 11, era exatamente o fato de que, ao cederem à pressão dos judaizantes, eles estavam voltando àquela situação, àquela condição de escravidão da lei, porque quando você busca salvação na lei, quando você guarda a lei por razões meritórias, você não encontra salvação, não encontra justificação. A única coisa que você encontra é aquilo que a lei tem para oferecer, que é a sua maldição. Porque a lei revela o pecado, condena o pecador. A força do pecado é a lei. Onde não há lei, não há pecado. É a lei que torna o pecado sobremaneira maligno, que revela toda a malignidade do pecado. Portanto, eles estavam voltando a uma situação de escravidão, buscando na lei obter méritos diante de Deus, buscando aperfeiçoar-se na lei, buscando fundamentar a sua relação salvífica com Deus com base na lei, na observância da lei, na guarda de dias, meses, tempos, não importa. Quando nós fazemos aquilo que Deus espera de nós, mas visando alcançar algum mérito diante de Deus, nós estamos voltando a uma situação de escravidão, onde nós abandonamos a Cristo, que é o nosso Salvador, e a única coisa que nos resta, portanto, é a própria lei, que nós estamos usando por razões salvíficas, mas a lei não pode salvar. A lei apenas condena. E é esta situação de escravidão que o crente
que os crentes gálatas estavam voltando, não é, a replicar na sua experiência religiosa. Eles já haviam recebido a salvação por meio da fé, mediante a pregação de Paulo, mas agora, por influência dos judaizantes, estavam voltando a uma situação de escravidão, porque eles estavam deixando Cristo e se apegando à lei. E a lei, infelizmente, não salva, não é? O sábado não salva, o primeiro mandamento não salva, o quinto mandamento, não importa qual mandamento, nenhum deles salva. Não guardamos a lei para ser salvos, guardamos a lei porque fomos salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque entramos numa nova relação com Ele. Agora somos filhos de Deus e, como filhos, nós vamos desenvolver um caráter, pela graça do Espírito, pela atuação do Espírito em nossa vida, o mais semelhante possível ao caráter de Deus. Vamos tentar reproduzir, pela bênção do Espírito, é o Espírito quem faz isso em nós, os atributos morais do caráter de Deus, pelo menos aqueles que são comunicáveis aos seres humanos, às suas criaturas, aqueles que são possíveis de ser reproduzidos. Novamente, repito, pela atuação do Espírito. A lei, portanto, revela o pecado. Nunca é demais ressaltar isto, nunca é demais enfatizar isto, que nesta epístola, Paulo trabalha muito com o significado da lei naquele período entre o Sinai e a morte de Cristo, em que a lei revela o pecado, condena o pecador com a intenção de conduzi-lo a Cristo. É lamentável encontrarmos pessoas que pensam que a lei de Deus não precisa mais ser guardada. Infelizmente, eles confundem algumas destas passagens do apóstolo Paulo, onde ele está falando daquele papel condenatório da lei, dizendo que uma vez justificados não estamos mais sob a condenação da lei, e eles acabam inferindo que nós então não estamos mais sob a necessidade de guardar a lei. Na verdade, este é um equívoco que deve ser evitado. Não são poucas as passagens no Novo Testamento, no apóstolo Paulo, em que ele reforça a necessidade de se guardar a lei de Deus. Na semana passada nós citamos Romanos capítulo 13, versículos 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, são mandamentos da lei de Deus. E se há qualquer outro mandamento, há outros mandamentos, Paulo estava ciente disso, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós sabemos que há dois grandes grupos de mandamentos na lei de Deus. Aqueles que têm que ver com Deus, que podem ser resumidos no amor a Deus acima de todas as coisas, e aqueles que têm que ver com o próximo, que podem ser resumidos no amor ao próximo. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando, não é? E há outras passagens, 1 Timóteo capítulo 1, versículos 8 a 10, Romanos capítulo 2, versículos 20 e 21, inúmeras passagens em que o apóstolo Paulo reforça a lei como o padrão moral de Deus, o padrão do comportamento do crente, que agora entrou nesta nova relação com Deus, numa relação filial com Deus. Mas nesta semana nós estamos estudando Gálatas capítulo 4, versículos 12 a 20. É uma passagem um pouco mais simples, ela não tem nenhum problema de interpretação, nenhuma dificuldade maior, e o ponto-chave desta passagem é o apelo que Paulo faz, não é? O apelo pastoral de Paulo para os crentes gálatas. Existem algumas frases aqui um pouco difíceis de entender, mas não são frases doutrinariamente relevantes, como exatamente a primeira frase do versículo 12, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. É meio difícil de entender o que Paulo exatamente está querendo dizer com esta frase. Aparentemente, imaginamos que Paulo esteja dizendo assim, eu gostaria que vocês fossem como eu, no que diz respeito à sua relação espiritual com Deus, porque ele, Paulo, não era superior a eles, ele era igual a eles. Aquela relação que Paulo tinha com Deus, eles, os crentes gálatas, também poderiam ter. Irmãos,
se dirige ele aos Gálatas desta forma: assim vos suplico, em nada me ofendestes. Paulo começou sua epístola de modo muito intenso. Eu não sei quantos de vocês se lembram, mas numa das primeiras lições eu mencionei que em todas as suas epístolas, ou na maioria das epístolas, Paulo começa de modo mais tranquilo, mais agradável. Ele tem palavras de elogio para os crentes, mas isso não acontece em Gálatas. Gálatas, Paulo entra direto no assunto. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9, e ele volta a usar uma linguagem bastante pesada no início do capítulo 3. E o apóstolo Paulo agora, ele teme que a sua força, a ênfase, não é? Que ele está utilizando na epístola possa ser mal compreendida pelos crentes gálatas. E ele então ele está tentando amenizar as coisas. Em nada me ofendestes. E vós bem sabeis que eu vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, não é? O apóstolo Paulo recapitula agora a primeira vez, ele relembra a primeira vez em que ele estivera ali na Galácia, e ele diz que ele estava enfermo naquele momento. E ele diz que foi em meio a uma enfermidade que ele lhes pregou o evangelho a primeira vez. E a despeito disto, eles não mostraram desprezo para com o apóstolo. Paulo aqui está elogiando a atitude deles, não é? Eles o receberam, versículo 14, como o anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Eles foram extremamente solícitos, extremamente atenciosos, extremamente receptivos, a despeito das limitações físicas do apóstolo Paulo. E então ele pergunta: que é feito, pois, da vossa exultação? No versículo 15. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. O que Paulo está querendo dizer é que a primeira vez que ele pregara o evangelho, a despeito de uma enfermidade, eles haviam sido extremamente atenciosos com ele. Eles haviam buscado o bem-estar de Paulo, haviam atendido Paulo, receberam o seu evangelho, receberam a ele, o apóstolo, talvez como um anjo ou até mesmo como o próprio Senhor Jesus Cristo. E agora eles estavam abandonando o apóstolo, não é? Eles estavam abandonando os ensinamentos do apóstolo. Que é feito, pois, da vossa exultação? E aqui nós encontramos uma frase muito interessante, quando Paulo diz assim, se referindo àquela ocasião em que ele lá estivera pela primeira vez, enfermo, ele diz que, se possível fora, eles teriam arrancado os próprios olhos para dar a ele. Alguns intérpretes acreditam que esta referência do apóstolo talvez nos dê uma pista, ou seja, uma indicação de que o apóstolo sofria de uma deficiência visual, de uma grave deficiência visual. E talvez haja alguma luz nesta interpretação, porque nós nos lembramos que lá no livro de Atos, capítulo 9, quando Paulo teve o encontro com Cristo na estrada de Damasco, ele ficou cego por vários dias, não é? Até que Ananias o visitou e as escamas, não é, como diz o texto, lhe caíram dos olhos e Paulo recuperou a visão. A pergunta é: quanto da sua visão Paulo recuperou? E aqui ele diz que ele tinha uma limitação, uma enfermidade, quando visitou os Gálatas pela primeira vez e, se possível fora, eles teriam lhe dado os próprios olhos. E há uma passagem curiosa, Gálatas capítulo 6, versículo 11, nesta mesma epístola, no final da epístola, Paulo diz assim: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. E algumas pessoas dizem, só escreve com letras grandes aqueles que não enxergam muito bem. É possível que isso aqui retrate um pouco da experiência do apóstolo, até porque em várias de suas epístolas ele usava assistentes, não é? Ele usava secretários, amanuenses, para que eles redigissem a epístola por ele, talvez indicando uma limitação, de fato, da sua parte, no que diz respeito à sua visão. Mas há um episódio extremamente curioso, relatado em Atos capítulo 23, quando Paulo estava sendo julgado pelo Sinédrio em Jerusalém, ao final de sua terceira viagem missionária, quando ele foi preso pelos judeus. E ele estava ali, não é, diante do Sinédrio, que era a Suprema Corte
judaica, as maiores autoridades religiosas do povo estavam ali reunidas, era um grupo de 70 pessoas, e as sessões eram presididas pelo sumo sacerdote. Paulo, ao iniciar a sua defesa, ele como que evoca até mesmo o próprio Deus para dizer que ele tem andado de forma com a consciência tranquila diante de Deus, e o sumo sacerdote pede que lhe batam na boca, porque ele acha que Paulo está blasfemando, ele está ali para ser julgado por uma suposta violação da lei, agora como que invoca até mesmo o próprio Deus em sua defesa. E então, em resposta a esta atitude do sumo sacerdote, Paulo exclama: Deus há de ferir-te, ó parede branqueada, tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei mandas agredir-me? No exato momento em que os guardas o esbofeteiam, ele olha para o sumo sacerdote e responde em termos duros: Deus há de ferir-te, ó parede branqueada. E então alguém fala para ele: Paulo é o sumo sacerdote. E Paulo pede desculpas, ele entende que ele se excedeu naquele momento e ele declara que ele não sabia que era o sumo sacerdote. Curioso, não? Eles estavam numa sala, aparentemente uma sala pequena, a capacidade não deveria ser mais do que umas poucas dezenas, quem sabe uma centena de pessoas. Paulo estava diante do sumo sacerdote, mas ele não conseguiu distinguir que aquele que estava falando com ele era exatamente o presidente da reunião, o sumo sacerdote. Como eu disse, talvez isto seja uma comprovação de que Paulo realmente sofresse de alguma deficiência visual. Mas aqui está Paulo falando com os crentes gálatas e ele está perguntando: o que é feito, pois, da vossa exultação? O que é feito de toda aquela atenção, aquele cuidado, aquela forma extremamente bondosa, carinhosa com a qual vocês me receberam? Agora vocês estão me abandonando, vocês estão deixando o evangelho que vocês receberam, estão indo atrás de outros ensinamentos, um outro evangelho que nem deve, nem merece ser chamado de outro evangelho. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9, mas uma perversão do evangelho. Versículo 16, tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade. O temor de Paulo é de que as suas palavras fortes pudessem distanciá-lo ainda mais, ou distanciar os crentes gálatas ainda mais dele. E ele tenta então amenizar as coisas. Aqueles que vos obsequiam, os judaizantes certamente, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Esta seção da epístola, Paulo entra numa questão mais pessoal, não é? Claro que o pano de fundo continua sendo doutrinário, continua sendo a ênfase na justificação pelas obras, pela guarda da lei que os judaizantes estavam introduzindo, mas Paulo entra numa questão pessoal, ele quer preservar as suas boas relações com os crentes gálatas. É sempre bom ser zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, porque de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Uma linguagem extremamente marcante, não é? Uma linguagem pictória utilizada pelo apóstolo. Isto revela o alto nível de preocupação que o apóstolo Paulo tinha para com as suas igrejas, para com aquelas comunidades por ele formadas, não é? Ele compara a sua preocupação para com o crescimento espiritual dos seus crentes, a vida espiritual deles, a saúde espiritual, com dores de parto. Ou seja, enquanto eles realmente não alcançassem um estágio de maturidade espiritual, Paulo sofria, como uma mãe sofre ao dar à luz ao seu filho. Era a preocupação de Paulo para com seus crentes. Nós temos no apóstolo uma pessoa tremendamente envolvida nas atividades missionárias da igreja, com muita coisa para fazer, uma equipe enorme de assistentes a administrar, muitos lugares novos a penetrar e a estabelecer a igreja, mas ao mesmo tempo escrevendo cartas para as suas comunidades, tentando mantê-las no caminho certo, não é? Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito.
o apóstolo Paulo gostaria que eles sentissem que tudo o que ele está falando, essa linguagem pesada, direta, na verdade, é uma linguagem que parte do fundo do seu coração. Ele os ama e ele quer apenas o bem deles. Uma passagem como esta nos revela um pouco mais sobre esse lado pastoral do apóstolo, como ele se preocupava com os seus membros. E o interesse dele era pelo bem-estar, pela saúde espiritual, pelo crescimento correto em Cristo Jesus. E ele apela com eles, portanto, do fundo do seu coração, para que eles voltem a ouvi-lo com a mesma atenção, com a mesma solicitude com que eles o ouviram a primeira vez em que ele lá esteve. Obrigado por sua atenção e nós o convidamos para que esteja conosco na próxima semana.